Boa noite, graças e paz, irmãos e irmãs. Que bom que pudermos chegar mais um domingo e vamos juntos louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, de novo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, de novo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
ao Senhor e me digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ao Rei lhes consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo. Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo. Tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados
poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Só as vozes. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Elisângela, tu pode orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Deus, que conseguimos, Senhor, mais uma vez, agradecer o Teu nome, Senhor, que nós possamos fazer da nossa adoração, Senhor, também em todos os nossos lares, Senhor, que nós possamos agradecer o Teu nome, Senhor, onde quer que nós estamos, Senhor, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, em todos os momentos. Te agradeço, Deus, porque Tu tens sido tão bom em nossas vidas, Senhor, que nós possamos sempre ser gratos a Ti, Deus. Confiamos em Ti, Senhor, todas as nossas vidas, que nós possamos todos os dias também levar ao outro, aquele que precisa, Senhor, também um pouco da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, recebe nosso louvor com toda a honra e toda a glória. Amém. Pastor Jades. Pode vir, viu, pastor? Boa noite, irmãs e irmãos, amigas e amigos. Como é bom estar com você aqui, mais uma vez, mais um domingo, pela bênção da gente poder separar esse tempo. E eu quero incentivar você a fazer isso, você continuar separando o tempo durante a semana para cultuar juntos. É interessante que domingo passado a gente recebeu muitas fotos de domingo retrasado, muitas fotos das famílias cultuando junto, né, nesse momento aqui que a gente está tendo. E aí se transformou numa oportunidade de comunhão também com a família e uma oportunidade evangelística, porque às vezes tem alguém que ainda não conhece, não é discípulo de Jesus e que acaba participando também daquele momento ali, né? E eu quero incentivar você a que você de fato crie esse hábito na sua casa, na sua família, de interromper o que está fazendo para poder a gente cultuar juntos aqui. Eu espero que você esteja bem, que tudo esteja em paz aí na sua casa, com sua família. Não é que o Evangelho continue fortalecendo você para lidar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de incerteza, né, e que essas coisas possam lhe trazer sono tranquilo à noite. Eu pensei nessa última semana muito sobre isso, né? A gente tem falado sobre temas diversos, né? Desde março até aqui, a maioria dos temas transitaram no cuidado de Deus, né? Em a gente olhar para frente com esperança. E quando foi nessa semana, eu pensei muito, veio no meu coração muito forte o texto de Lucas 4, de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13, é o texto de Jesus no deserto, enfrentando os desafios que são naturais do deserto e os desafios que vieram também de maneira espiritual sobre a vida de Jesus, né? Quando eu separo natural e espiritual, é só para compreensão mesmo, né? Porque quando a gente vai para o Evangelho, às vezes as duas coisas estão muito misturadas, estão muito juntas. Então eu queria convidar você para a gente ler esse texto, tá? Lucas 4, do verso 1 até o verso 13. E aí, lá em casa, quando a gente faz o nosso pequeno grupo lá em casa, a gente tem incentivado as meninas a, quando lerem um texto, elas já sabem perceber onde tem textos paralelos dele. Então esse texto, por exemplo, na sua Bíblia talvez tenha um colchetezinho, um parêntese, melhor dizendo, com outras referências.
Quando você for estudar a Bíblia, então você lê o texto, tendo os parênteses, vá para os outros textos também, porque sempre tem uma coisa que o outro autor acrescenta também no texto, tá? Então estamos lendo Lucas capítulo 4, do verso 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo então lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então o levou para um local alto, para um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele lhe dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo deixado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, pelos amigos e amigas que estão nos assistindo aqui hoje, pela oportunidade da gente cultuar juntos, de ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra e através da tua palavra também cantada aqui, o que foi cantado aqui, essas músicas que trazem também desafios para todos nós, como a música que a gente cantou aqui, o Salmo 48, quando cantamos: seja engrandecido ao Senhor da minha vida. Nós agradecemos ao Senhor por causa desses momentos aqui, que o Senhor então não só receba esses momentos como um culto que nós prestamos, que cada família presta nesse momento aqui, mas que também seja um momento para a gente ser desafiado por Ti, né? Que a gente firme novos pactos com o Senhor, né? Que a gente estabeleça um novo tempo contigo, mesmo em meio à pandemia. Abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja, aqueles que estão enfermos, cada pessoa que está nos assistindo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, esse texto, eu gosto muito desse texto, muito. Eu acho ele muito significativo, porque ele está tanto no Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Mateus, inclusive ele vem no mesmo capítulo. Mateus é 4, Lucas é 4 também. Só em Marcos que ele vai para o capítulo 1, porque você sabe que Marcos é mais resumido, só tem aqueles 16 capítulos, então os fragmentos da história de Jesus são mais resumidos. Mas tanto em Lucas quanto em Mateus, esse momento aqui vem depois do batismo de Jesus. Logo depois que Jesus ele é batizado no Jordão, por isso que o texto está falando do Jordão, por isso que o começo do texto é: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, porque Jesus tinha sido batizado lá. E aí é interessante que tanto em Lucas quanto em Mateus, o destaque aqui da primeira palavra em relação à ação do Espírito Santo aqui do autor é que Jesus estava cheio. Na palavra inicial aqui, a raiz dessa palavra é pleno. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E é muito interessante o texto dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo e esse Espírito Santo o conduziu ao deserto. Porque a gente tem um pensamento, e eu não sei se você já pensou nisso, de que quando a pessoa está passando por algum problema,
é porque a vida espiritual dessa pessoa não está muito bem. Quando a pessoa está passando por enfrentando algum desafio, é porque a vida dessa pessoa não está muito bem com Deus, então por isso que aquelas coisas estão vindo. Esse texto aqui não vai nessa direção. Esse texto aqui mostra que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido até o deserto. Ele não só foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, como dizem algumas versões, como ele foi conduzido no Espírito Santo para o deserto, ou seja, para aquele momento desafiador. E aí é claro que a gente tem falado sobre isso, né? Como Deus deseja usar momentos desafiadores para gerar oportunidades de aprendizado, amadurecimento na fé, né? Domingo passado, se você voltar aí, se você não assistiu, volta lá para assistir durante a semana. A gente falou sobre José do Egito, lá em Gênesis 37, 39, né? E vai até os 50. E aí, como as crises que José viveu foram oportunidades para José, para a relação de José com Deus, para a relação de José com as pessoas. Então, esse Espírito Santo aqui, da qual Jesus estava cheio, conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Você sabe que a Bíblia não tem problema em dizer que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto, porque para a Bíblia até o diabo está a serviço de Deus. Em última análise, o diabo não tem livre acesso, né? A gente já falou sobre isso. Jó explica bem isso, o livro de Jó, os limites que Deus estabelece, né? Algumas pessoas acham que Deus está jogando xadrez com o diabo, e aí de repente o diabo dá uma sacada aqui, ou o diabo está ganhando. A Bíblia diz que o diabo nunca ganhou, ele já perdeu faz tempo. O que a gente vê hoje é a tentativa de uma criança que perdeu o brinquedo e está esperneando porque perdeu o brinquedo. Então ele tenta arregimentar pessoas que acreditam no discurso dele. Então, e a gente vai aprender aqui hoje como ele é pouco criativo e continua agindo do mesmo jeito, né? Utilizando as mesmas estratégias. Então, o Espírito Santo conduz Jesus a esse momento. E o Espírito Santo vai conduzir a mim e a você, muitas vezes, e para o nosso bem. O Espírito Santo vai conduzir a gente. E a diferença entre tentação e provação, em Tiago os dois têm a mesma palavra, acho que você lembra muito bem disso. Ela tem a mesma raiz, que significa dizer o seguinte, que a única mudança entre provação e tentação é qual é a fonte, né? A gente chama de tentação vem do diabo e provação vem de Deus, mas na raiz lá em Tiago quer dizer a mesma coisa, tá? Então aqui Jesus foi levado ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Veja, Jesus não foi tentado pelo diabo no final dos 40 dias, tá? Jesus foi tentado pelo diabo nos 40 dias. E no final dos 40 dias, Jesus teve fome. É diferente, tá? Então, o Espírito Santo conduz Jesus a esse momento. E Jesus se deixa. Jesus vai nessa direção que o Espírito Santo o conduz. E aí, durante 40 dias, ele é tentado pelo diabo. Você sabe que toda vez que você olha para a Bíblia e você vê a expressão 40, a expressão 40 significa, na sua raiz principal, tempo suficiente. Aí tem os 40 dias que Noé, 40 dias e 40 noites que Noé ficou lá com a família na arca, né? E tem os 40 dias aqui, os 40 dias, os 40 anos que o povo ficou no deserto. Então 40 na Bíblia tem a ver com tempo suficiente. Então a gente pode dizer que durante o tempo necessário que Deus tinha, Jesus foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Vá agora para o verso 3. O diabo então lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Você lembra do que o verso anterior disse? É interessante esse artifício que o diabo usa com Jesus, porque é o mesmo artifício que ele usa comigo e com você. Primeiro, ele tenta a gente
naquilo que a gente deseja. Qual era o desejo de Jesus no verso 2? Jesus teve fome, o desejo de Jesus era comer. E o diabo tenta a Jesus exatamente naquilo que ele deseja. Às vezes a gente fica pensando, né, que o diabo vai tentar um negócio numa coisa que a gente não quer. Não, irmão. A gente é tentado naquilo que a gente deseja. Aliás, Tiago também fala isso na sua epístola. Ele diz que o pecado, ele provém dos nossos maus desejos. Então, aquilo que a gente deseja, que é numa direção diferente da direção que Deus tem para a vida da gente, é que é pecado, é que vai destruir a gente. Então, Jesus está com fome e Satanás vem, e o diabo vem tentar Jesus, oferecendo o quê? Pão. E sabe o que é mais interessante nessa história? É que o diabo tenta Jesus, como ele tenta a mim e a você, em primeiro lugar, pondo em dúvida a nossa relação com Deus. Quando o diabo começa dizendo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, né? Ele está citando Deuteronômio 8:3. Quando lá naquele texto, o autor do texto diz que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Satanás vem para tentar Jesus, colocando em primeiro lugar em dúvida. Ora, primeiro porque essa é a dúvida que acontece com a gente, que eu falei no começo. Ora, se eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo? Olha, se eu sou filho de Deus, se eu faço tudo que é certo, se eu tento fazer tudo que é certo, se eu sou um bom cristão, né? Por que eu passo por situações difíceis? E aí, Satanás tenta deslocar esse eixo para Jesus o seguinte, oferecendo o que Jesus deseja e dizendo assim: então, resolva esse problema, se você é filho de Deus, transformando pedra em pão. Primeiro desafio, então, é a crise de identidade que Satanás quer provocar aqui. Não tem coisa pior para a gente, para você, para mim ou para qualquer pessoa, não saber quem se é. Uma das dúvidas mais que causa mais dor a qualquer tipo de pessoa é não se saber quem se é. E a gente que é ser humano tem uma dúvida que é junto dessa, que é não só não se saber quem se é, como não se saber se é amado. Nós somos seres que demandam amor. A Bíblia é um livro que fala que nós somos amados por Deus, que Deus amou o mundo o tempo todo. Deus demonstra isso no Antigo Testamento, Deus demonstra isso no Novo Testamento, porque Ele sabe que nós temos uma demanda de amor. A gente tem uma demanda de amor pelos pais, a gente tem uma demanda de amor pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pela nossa igreja, né? Que aqui não está aqui porque está aí, né? A gente tem uma demanda de amor. Então, o que é que Satanás está tentando provocar aqui? Ele está tentando pôr em dúvida Jesus. Se você é filho de Deus, então faça o seguinte: transforme essa pedra em pão. Ou seja, se você é filho de Deus, faça algo em proveito próprio. Sabe? Vamos voltar para Gênesis, capítulo 3. Você pode ler depois, você vai receber no roteiro da semana Gênesis 3, o momento da queda. Como é que Satanás tenta Adão e Eva? Ele tenta Adão e Eva oferecendo algo para Adão e Eva que estava fora do que Deus tinha dito. Se era da vontade de Deus que Jesus fosse conduzido ao deserto, que Jesus passasse 40 dias lá e que Jesus tivesse fome, Jesus não podia usar algo de fora para aquele propósito que Deus tinha para ele naquele momento. Então, o que é que Satanás faz? Ele oferece o que a gente deseja, ele põe em dúvida a nossa filiação, e a Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor da sua vida, é-lhe dado o direito de ser filho de Deus. Então ele põe em dúvida, Satanás põe em dúvida essa identidade. E por último,
Satanás incita Jesus a fazer algo em proveito próprio para além da vontade de Deus. Eu não sei se você já viu essa frase, eu vi recentemente, né? Pecado não tem a ver com o lugar, fidelidade não tem a ver com o lugar, porque Adão e Eva no paraíso foram infiéis a Deus e Jesus no deserto foi fiel a Ele. E é exatamente isso que Satanás está tentando fazer com Jesus. Está tentando provocar Jesus a sair daquele momento em que Deus tinha para ele e usar algo em proveito próprio. É claro que você já ouviu aí que se Jesus tivesse obedecido, ele tinha obedecido a Satanás. Essas coisas aí você já ouviu, né? Então, a ideia aqui do texto, nesse momento aqui, é de que Satanás primeiro põe em dúvida quem Jesus é, e em segundo lugar, ele incita Jesus a agir em proveito próprio. E eu continuo crendo, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós vamos passar fome, e eu não estou falando do ponto de vista físico, mas eu estou falando do ponto de vista de uma situação desafiadora, e Deus não vai mudar essa situação, porque Deus quer mudar a gente. Sabe? Nós somos discípulos de Jesus, ao contrário de Jesus, aqui que é Deus, nós somos discípulos de Jesus. A gente ainda está nessa caminhada, a gente ainda está aprendendo. Então, o primeiro desafio é continuar fiel a Deus, não agindo em proveito próprio em momentos desafiadores. Então a pergunta é: você permanece fiel a Deus em meio ao deserto? Você permanece fiel a Deus, buscando a Deus em primeiro lugar, em meio à quarentena, em meio à pandemia? Ou você está indo aí na direção de coisas que vão satisfazer um desejo que você tem momentâneo? Em segundo lugar, Satanás volta e diz assim, no verso 4: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí é aquele texto que eu falei para você, de Deuteronômio 8:3, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê, querido? Se o seu coração e a sua mente, se o nosso coração e a nossa mente não for fortalecido pela palavra que testemunha acerca de Jesus, a gente não consegue suportar nada. Tudo que sustenta Jesus no deserto é a palavra. Se você vê, Jesus cita: está escrito. Em todas as respostas de Jesus, Jesus responde: está escrito. Satanás tenta Jesus por 3 vezes, e nas 3 vezes Jesus diz: está escrito. O coração de Jesus, a mente de Jesus é fortalecido pela palavra. Você lembra da proposta que a gente fez semana passada? Você conseguiu colocar seu celular para ele tocar numa hora que você precisa ler a palavra? Você conseguiu instalar um aplicativo no celular que vai lembrar você? Olha, tem um aplicativo que é YouVersion, em português se escreve, e esse aplicativo tem planos de leitura, e eu tenho tido uma experiência como pastor muito feliz com esse aplicativo. Sabe por quê? Porque eu tenho visto pessoas daqui da igreja que instalaram esse aplicativo e que estão entrando nos planos de leitura. É interessante, como você é amigo no Facebook, o programa avisa: olha, fulano de tal começou um plano de leitura assim, assim, assim. E isso vai fortalecer para os momentos difíceis. Então, nos momentos difíceis, você está buscando se fortalecer com o quê? Nos momentos difíceis, você está enchendo o seu coração e a sua mente com a palavra. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, ou o ser humano, né? Então, segunda tentação de Jesus no deserto: o diabo o levou para um lugar alto e mostrou de relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque foram me dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Então, a segunda tentação:
O diabo levou Jesus a um lugar alto, mostrou todos os reinos e disse: se você me adorar, eu vou lhe dar autoridade sobre eles e todo o seu resplendor. Veja só que é outra questão ligada à identidade. Por quê? Porque Jesus já tinha tudo. A autoridade sobre os reinos e a autoridade sobre tudo já tinha sido dado já. E ela ainda não tinha sido consumada, porque Jesus de fato não tinha morrido ainda. Mas Satanás oferece, e essa é uma mentira comum, né? Algo que está fora do que Deus havia dado. Que era o quê? Prestar culto a Deus. Cultuar a Deus. Você lembra lá no começo de novo, Gênesis 3? Então qual foi a primeira tentação? Eva olhou para a maçã, diz o texto. Desculpa, para o fruto, né? Meu Deus. Não tem jeito desse senso comum da maçã não sair, né? Do fruto. E ela olhou para o fruto e viu que era bom. As versões da Almeida mais antigas dizem assim, que era agradável para se comer. Como é que uma pessoa que nunca comeu um fruto, olha para o fruto e diz assim, é agradável para se comer? Né? Aparência. E aí é isso que Satanás tenta fazer com Jesus. Num momento de extrema solidão, né? Num momento de isolamento, Satanás mostra tudo a Jesus e diz: eu vou lhe dar tudo se você me adorar. E aí Jesus tinha a opção de continuar obedecendo a Deus e adorando a Deus, ou adorando a Satanás. Porque no final das contas só tem esses dois. Ou a gente escolhe obedecer e adorar a Deus, ou você já sabe. Não tem meio termo entre... Jesus disse, aquele que está comigo, né? Quem não ajunta, espalha, né? Então o que é que Jesus está dizendo? Só tem duas alternativas, ou está com ele ou não. Então, nesse momento do texto aqui, quando Jesus cita Deuteronômio 6,13, ele diz assim: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Mais uma vez, no meio do deserto, Satanás usa o artifício de trabalhar nessa questão da identidade de quem Jesus é, mas ao mesmo tempo tenta desviar a adoração de Jesus. A adoração não é o que a gente faz no domingo não, gente. Aquilo ali é uma parte. Culto é uma parte que a gente faz no domingo. Adoração e culto é para a vida toda. Então, se eu e você, a gente vem e a gente acha que a gente adora aqui, que a gente adora aí em casa, e amanhã eu faço o que eu quero e não adoro, nem cultuo mais a Deus, eu estou indo por essa via aqui. Quando a Bíblia diz que eu só devo prestar culto e adorar a Deus, significa que na segunda-feira, quando eu acordar, eu e você, a gente vai ser direcionado para escolher se a gente vai adorar a Deus ou não. Se o que eu faço aponta para adorar a Deus ou não. E aí Jesus responde de novo: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Por último, o diabo leva Jesus aonde? Jerusalém, cidade santa, né? Referência do povo de Deus. E ele diz: olha, coloca Jesus no pináculo do templo. E alguns estudiosos dizem que há uma parte de Jerusalém que tem como se fosse tem uma ponta de uma das áreas lá que ele tem como se fosse não é um precipício, é uma depressão geográfica. E aí, de cima do pináculo daquele templo, ele convida Jesus para subir lá e novamente ele põe em dúvida se Jesus é filho de Deus ou não. Se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito,
ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe o que é mais estranho aqui? Sabe o que é que a gente percebe aqui no texto? Que Satanás também sabe da Bíblia. Ele cita a Bíblia aqui. Salmo 56. Ele cita aqui no texto, esse texto aqui, ele cita isso aqui. E aí, é como a gente precisa ficar em alerta, porque ele cita o texto incompleto. Ele cita o texto distorcendo. Esse texto que ele citou aí, que a gente leu aqui, aliás, desculpa, Salmo 58 não, Salmo 91, 11 e 12. Ele não fala que é para tentar a Deus. O Salmo 91, que é aquele salmo que você conhece, que diz que aquele que descansa à sombra do Altíssimo, aquele que está à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O capítulo 91 do Salmo, ele vai nessa direção. O cuidado de Deus para com os seus. E aí Satanás vai, distorce o texto, por isso que você precisa estar estudando bem a Bíblia, irmão. Irmã, amiga e amiga, sabe por quê? Porque é nesse detalhe, é na vírgula que foi movida de lugar, é no finalzinho do texto que foi cortado, é na tentativa de distorcer aquilo que está escrito, que Satanás pega muita gente, muita gente. É a televisão que você liga e quando você está escutando uma pregação lá, você diz, isso aí parece com o Evangelho, mas não é. Às vezes é no rádio, quando você liga o rádio, isso aí parece o Evangelho, mas também não é. Então, na última tentação aqui de Jesus, no deserto, Satanás cita a Bíblia com o objetivo errado. Qual é o objetivo errado aqui que Satanás incita Jesus? É tentar a Deus. O que significa tentar a Deus? O que significa quando Jesus diz, não ponha à prova o seu Senhor? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não utilize de um artifício de fazer Deus trabalhar para você. Jade, não utilize de um artifício de fazer Deus trabalhar para você. Sabe por quê? Porque Deus não tem a obrigação de trabalhar a mim e a você não. O Salmo 91 é um salmo sobre cuidado. O Salmo 91 não é para dizer que há um Deus que é um gênio da lâmpada, que é um demônio, né? Você sabe que aquela história, acho que eu já disse isso aqui na igreja. Aquela lenda árabe lá do gênio que esfrega, que o cara esfrega a lâmpada e sai o gênio e concede 3 desejos, é um demônio. Por que é um demônio? Porque é um gênio que realiza tudo que a pessoa quer. Normalmente no filme sempre dá errado, porque o camarada vai ver que os desejos, esse negócio de ter desejo realizado sem nenhuma reflexão, dá errado. O começo do texto inclusive começa assim. Então Jesus está dizendo aqui no finalzinho, aqui, que ele não vai colocar Deus à prova. Satanás distorce o texto, e Jesus traz o texto de volta para o contexto do texto. Não prove o Senhor seu Deus. Sabe que nesse tempo de pandemia, não sei se vocês já pensaram nisso, nesse tempo de pandemia tem muita gente provando a Deus, sabia? Tem gente que está doente e diz assim, eu não vou tomar um remédio porque Deus vai me curar. Isso é provar a Deus. Aliás, não provar no sentido bom, é tentar a Deus, porque Deus deu a gente inteligência, né? Nesse tempo, é como ter alguém que vai atravessar a rua e diz assim, não, eu vou atravessar a rua de olho fechado, porque Deus vai me guardar. Isso é tentar a Deus. Porque Deus não existe para atender aos nossos caprichos. Nós existimos para a adoração, para viver uma vida de adoração e culto a Deus. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Viva para Ele e não o contrário. Não espere que Deus viva para você.
viva para Deus. E aí o texto chega no verso 13, e aí eu vou incluir o verso 14, e você vai entender por quê. A gente não fez a leitura no começo, mas é muito interessante o verso 14. No 13, o texto diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que aquilo que a Bíblia faz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Significa que se somos fortalecidos pela palavra, em meio ao deserto, em meio à falta, em meio à angústia, em meio aos desafios, nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós até uma outra oportunidade. Porque a nossa vida é uma vida de luta e de batalha, que a gente chama de batalha espiritual. Então significa que a gente precisa continuar se preparar para outra etapa, para outro tempo dessa batalha espiritual. E aí vamos para o verso 14. O verso 14 diz assim: Jesus então voltou para Galiléia. Leia agora o restinho do versículo. No poder do Espírito Santo. Olha só, Jesus vai para o deserto na plenitude do Espírito Santo, e Jesus sai do deserto para Galiléia no poder do Espírito Santo. Aí Lucas usa nessa palavra aqui, poder, a palavra dinamis, que tem aquela raiz daquela palavra que a gente conhece bem, dinamite, explosão. É algo que deixou de ser contido e passou a ser uma ação com força. Então Jesus passa por um momento de tentação. Ele, na plenitude do Espírito Santo, passa 40 dias no deserto e no fim é tentado pelo diabo, e aí no fim passa a ter fome, e aí acontecem essas três tentações. No fim desse período, então, Jesus vai para Galiléia no poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu aqui? Eu não sei se você foi bom aluno de física. Eu fui um aluno mais ou menos de física. Mas há dois movimentos para a energia: um movimento contido e a energia em movimento. O que parece que acontece aqui, nesse texto de Lucas 4, aqui, é que enquanto Jesus estava na plenitude do Espírito Santo, depois de ter sido tentado, depois de ter resistido a Satanás, ele passou a ir para a Galiléia no poder do Espírito Santo. O que significa dizer que houve esse rebuliço da ação do Espírito Santo de Jesus, dentro de Jesus, em Jesus. Esse mover do Espírito Santo em Jesus, né? E através dele. E aí por que eu estou dizendo isso? Todos nós, a bênção de ser igreja é a gente ouvir e aprender com o testemunho do outro, né? Como é bom quando a gente escuta a história de um irmão da igreja que resistiu ao diabo, que suportou o sofrimento, que foi fiel a Deus em meio a um deserto. Mas há um momento em que esse mover do Espírito Santo, essa ação da plenitude do Espírito Santo para a manifestação do poder do Espírito Santo, precisa acontecer numa experiência de deserto com a gente. Não dá para viver vida com Deus pela experiência do outro. Não dá para continuar aprendendo sempre com a experiência do outro. A experiência de fulano é tão bonita com Deus. Sabe, a Bíblia é um livro, enquanto palavra de Deus, que tem narrativas sobre pessoas que vivenciaram momentos como esse aqui e que experimentaram esse movimento do Espírito Santo dentro deles e através deles.
Então, se você está num momento assim, de deserto, se você se encontra em meio à pandemia, também numa luta assim de deserto, num desafio de deserto, tá? Esteja fortalecido na palavra. Busque a Deus. Invista tempo buscando a Deus. Você sabe que no canal da gente do YouTube, estava falando isso com a pastora Lídia aqui quando a gente chegou, né? Que o estudo que ela deu na quarta-feira já está no canal. Gente, a gente tem tanto vídeo no canal da nossa igreja no YouTube agora. Tanto estudo em João. Tanto estudo dia de domingo em textos diferentes. E às vezes a gente vai durante a semana, se a gente não tem cuidado, está gastando tempo com coisas que não vão produzir fortalecimento da nossa mente e do nosso coração. Então, invista em tempo lendo e ouvindo a palavra de Deus. Segundo lugar, não deixe que Satanás ponha em dúvida quem você é. Você é uma pessoa que foi criado e criada à imagem e semelhança de Deus. É amado por Deus. Se fez a decisão em Cristo Jesus, você se tornou filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Não deixe que Satanás ponha isso em dúvida no seu coração, não. Você é filho de Deus. Por último, responda às tentações. Identifique as distorções a partir da palavra de Deus. Muito cuidado com o que você vê, com o que você escuta. Há muito falso ensino, né? A primeira carta de João fala muito disso, sobre os falsos mestres e o falso evangelho. Estude sobre isso, leia sobre isso, para que você não esteja seguindo, ouvindo, enchendo a sua mente e o seu coração com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por último, creia que assim como Jesus resistiu a Satanás e Satanás fugiu dele, Deus pode fortalecer a mim e a você para a gente também resistir. Você sabe que existe uma diferença entre resistir ao diabo e lidar com o pecado. Do pecado a gente foge. Lembra da história de José? Semana passada. De Satanás a gente resiste. Satanás exerce aquela influência, né? Ele tenta exercer aquela influência sobre a gente. O pecado tem a ver com os nossos maus desejos. Então não é uma ação só externa, é uma ação interna também. Então resista ao diabo e fuja do pecado, para que no fim dos 40 dias, do tempo julgado suficiente para mim e para você, a gente experimente uma jornada de vivenciar a manifestação do poder do Espírito Santo, do dínamos ou dinamis do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Não tenha medo do deserto, irmão e irmã. Não tenha medo do deserto. Mas se prepare para o deserto. Deserto sempre vem. Pastos verdejantes e águas tranquilas se alternam a vales da sombra da morte durante a vida. Então deixe o seu bom pastor guiar você. E o seu bom pastor não sou eu não, viu? Eu sou o co-pastor do bom pastor. O bom pastor é Jesus. Deixe Jesus guiar você. Você está no deserto agora. Quando terminar esse culto aqui, ore. Se você precisa orar conosco durante a semana, eu, pastora Lídia e pastora Lidinaide, estamos à sua disposição para lhe servir. Terça e quinta a gente voltou a ter expediente aqui,
manhã e tarde, das 9 às 16, aqui na igreja. A gente pode lhe atender, a gente pode orar com você, a gente pode lhe aconselhar a partir da palavra de Deus aqui. Você não precisa vivenciar algumas coisas sozinhos. Qualquer coisa, manda um zap aí, ó, pra gente. E a gente marca e a gente vai ter o prazer de transitar esse momento juntos, tá bom? Eu quero orar com você agora. Quero convidar você que não fez a decisão em ser discípulo de Jesus, a que você faça. Faça a decisão de se tornar discípulo e discípulo de Jesus. Esse aí é o ponto de partida. É dizer assim: eu preciso ser salvo. Eu não consigo me salvar. Então eu preciso ser salvo por Jesus. Aí esse é o ponto de partida para o restante da caminhada aí. Depender de Deus, tá? Então, se você quer tomar essa decisão hoje, entre em contato comigo. Outras pessoas estão querendo ser batizadas. Tem um monte de gente querendo ser batizada. Pastor, quer me batizar. A gente está organizando para o segundo semestre. A igreja, a abertura da igreja. Desculpa, a abertura desse espaço, porque a igreja está aberta, né? Ela está aí na sua casa, a gente está funcionando, está tudo acontecendo. Mas quando a gente voltar a abrir esse espaço, mais perto do final do ano, se Deus quiser, a gente volta a pensar nessa questão do batismo. Então segure aí, viu? Segure aí que a gente vamos poder passar por isso juntos também. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é cheia de testemunhos da vida de pessoas e principalmente da vida do teu filho, que ela diz que ele foi sujeito às mesmas paixões que nós e foi obediente até o fim. Então nós queremos ser assim, a gente quer ser obediente ao Senhor. A gente ainda está numa dimensão que a gente é influenciado e que às vezes a gente peca, não porque a gente quer pecar, porque o nosso coração está em outra direção, mas a gente quer pedir ao Senhor então que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis. Para aqueles que estão aqui nos assistindo hoje, que ainda não fizeram a decisão em Cristo Jesus, que o Senhor esclareça tudo que precisa ser esclarecido, e que o Senhor lhes dê coragem para se tornarem seguidores de Jesus. Que o Senhor demonstre o amor do Senhor por essas pessoas e que elas respondam sim ao chamado do Senhor. Obrigado pela tua igreja, obrigado por essa noite aqui. Abençoa a nossa semana, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Gente, eu vou convidar a pastora Lídia aqui. Quero chamar a sua atenção para você prestar atenção aí nesses avisos aí que a gente tem, que são avisos importantes para essa semana, tá bom? Muito bem. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, a graça e a paz. Temos 3 avisos importantes, né? Presta bem atenção, anota aí, para não esquecer, tá bom? O primeiro aviso é acerca da nossa campanha de missões estaduais. Ela ainda está acontecendo, ainda estamos recebendo as doações. E nossa irmã Jeane ainda confeccionou uns cofrezinhos. Vê que coisa bacana, né? Usando o talento dela para o reino de Deus, como ela sempre faz. E aí, se você tem o desejo de fazer a aquisição desse cofrinho, você pode vir aqui à igreja nos dias de terça ou quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã até as 17, e você vai conseguir pegar um cofrinho desse que foi feito com muito amor e com muito carinho, né, muita criatividade também. E você pode ir colocando ali suas moedinhas para a doação de missões estaduais. Nós sabemos que muitos missionários no interior do estado dependem dessas campanhas, né, não apenas para o sustento do dia a dia deles, mas também para o sustento da missão. Então nós contamos com vocês que têm essa condição de fazer a doação, tá bom? Outro aviso é acerca do dia de vacinação que vai acontecer no próximo dia 29, agora quarta-feira,
aqui na igreja. Então, a partir das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, as pessoas podem vir e serem vacinadas contra a gripe. E quem são essas pessoas? São as crianças a partir de 6 meses de idade até 6 anos, tá? Essas crianças podem ser vacinadas, também os idosos, profissionais de saúde, professores, portadores de doenças crônicas e deficiência, motorista de ônibus e caminhoneiros, gestantes e mulheres que estão em pós-parto de até 45 dias. Se você está dentro de alguma dessas classificações e ainda não tomou a sua vacina contra a gripe, venha aqui na igreja e aproveite essa oportunidade. Pedimos também que você faça a divulgação para as pessoas que ainda não tomaram a vacina e que não têm condições de se deslocar a um posto de saúde, para que elas possam vir aqui e fazer, e tomar essa vacina e demonstrar esse cuidado com a sua própria saúde. E o último aviso, na quarta-feira, eu falei, quarta-feira, dia 29, a partir das 9 horas até as 16, tá? Então, vamos estar aqui esperando por vocês. O último aviso é também sobre quarta-feira, à noite, 19 horas, nós teremos a nossa live com estudos do Evangelho de João. E nós vamos estar no capítulo 17, a partir do verso 6, com o pastor Jades. Então, está muito bom o estudo, está muito interessante, muitas lições importantes que estão sendo extraídas das Escrituras, como sempre, né? Mas, assim, uma reflexão que é bem bacana para a gente poder alimentar nosso espírito e melhorar nossa conduta enquanto cristão, tá bom? Não esqueça de orar pelas pessoas que estão enfermas e também não esqueça de orar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes. E isso a gente vai fazer agora. Por isso eu convido que você e quem está aí junto de você para fechar os olhos e juntos vamos falar com Deus mais uma vez, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar? Pai bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo, Senhor, a Tua intervenção nas nossas vidas. Queremos colocar, ó Pai, te apresentar a vida daqueles irmãos que estão atravessando dias de enfermidade e pedimos ao Senhor que o Senhor derrame da Tua cura sobre essas vidas. Também, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão vivendo dias difíceis, que estão angustiadas, muitas vezes porque não tem chegado recurso financeiro, não tem chegado a provisão de alimento em suas casas. Eu peço a Deus que a Tua provisão chegue e alcance cada uma dessas pessoas. Abençoa, ó Deus, a vida de cada irmão e irmã, de cada amigo e amiga que está nos acompanhando através dessa transmissão. Pedimos que as Tuas bênçãos repousem sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, e que elas possam encontrar no Senhor acolhimento e serem fortalecidas no Teu Santo Espírito. Também, Senhor, queremos colocar diante do Senhor todos os aniversariantes da semana e pedir que o Senhor continue abençoando a vida dessas pessoas, que elas se alegrem no Senhor, que elas tenham a condição de Te agradecer pelas bênçãos recebidas, Te agradecer pela vida, pela condição de continuar vivendo, ó Deus, e experimentando coisas maravilhosas que vêm somente do Senhor. Nós agradecemos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado e fazemos isso gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Louvor e honra. Vamos embora?
Eu só tenho a ti. É a hora das palminhas, irmãos. Amém. Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante, a tua mão está. A mão de Deus está em todos os lugares. O Senhor está presente em todos os lugares. E é por isso que nós podemos sentir a presença dEle. Ele se faz presente na nossa vida, irmãos. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, Ele se faz presente. Que a gente possa cantar essa música com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e que ela possa ser a expressão do nosso louvor ao nosso Deus. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui o... No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está.
tua mão está. Um coração que chora, um abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for aos céus, se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso dele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos bater palma aí, participa aí conosco no YouTube. Os comentários, interage aí conosco. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, Te adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos
Deus é bom. Amém. Acredito que todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E um dos motivos maiores que a gente tem que agradecer ao Senhor é por Ele ter nos dado a vida eterna, por Ele ter morrido na cruz, por Ele ter escolhido cada um de nós. Então que essa música possa ser o reflexo da nossa semana, que seja uma semana de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem nos sustentado. Eu estava comentando aqui no backstage que já estamos partindo para o 5º mês, né, trabalhando dessa forma. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. As forças parecem que tem semana que está quase indo lá e a gente chega aqui e aí começa a brincar um com o outro, conversar, repor as energias e aí Deus nos restaura. E eu acredito que tem sido assim com você também. Nós estamos aqui porque a gente quer ser instrumento de Deus para acalmar os seus dias, para trazer uma palavra de regozijo. Então, que essa música seja o reflexo da nossa semana, que a gente agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Te agradeço. Que tens feito
Boa semana, que o Senhor nos abençoe. Quarta-feira tem live no Instagram. Tamo junto.